Vamos lá. Bem, a destilação é um dos grandes avanços aí da humanidade, tá? Em termos de técnica. Foi um avanço técnico assim. Nós não teríamos nem plástico, nós não teríamos gasolina, nós não teríamos petróleo, nós não teríamos um monte de coisa se não fosse a destilação. E também, evidentemente, obviamente, que nós não teríamos bebidas, né? Mas com toda essa diversidade histórica e cultural que se apresenta, né? Então, a destilação é um dos principais avanços aí, né? E ela, atualmente, ela utiliza desde os alambiques de batelada única, que é o nosso enfoque, né? Os alambiques que agregam congêneres de aromas, de sabores nas bebidas, né? Que preservam isso, né? Há grandes plantas aí, né, industriais, inclusive para a produção de bebidas, né? Para as bebidas base, para as bases de bebidas padronizadas que nós encontramos no mercado em escala aí, né, industrial, né, e essas, desde isso até essas destilações fracionadas, como eu falei, né, que então vai agregar aí muita coisa, né. A destilação em alambique, os alambiques geralmente, praticamente todos os alambiques, são feitos de cobre, porque tem aqui algumas questões aqui do enxofre, onde há uma catalisação e onde há você tem que lembrar o seguinte: o alambique de cobre dá uma melhoria na qualidade sensorial do produto. Depois vocês vão lá e pesquisam por quê, tá? Aqui vocês têm que saber, por exemplo, que uma bebida destilada em um alambique de cobre tem uma qualidade. Uma bebida destilada num alambique de inox tem outra qualidade, química, inclusive. Tá? Química, inclusive. Não só sensorial, mas química. Então, geralmente as boas bebidas, geralmente não, 99,9% das boas bebidas, elas são produzidas em alambique de cobre, porque o alambique de cobre preserva as qualidades sensoriais relacionadas da matéria-prima, tá? Da destilação. Então é isso. Nesse momento, depois a gente aprofunda isso, vocês vão lá e pesquisam por que isso acontece, tá? Hoje esses alambiques, então, eles são dimensionados, eles são calibrados de acordo com os conhecimentos científicos. Não é mais uma coisa, não é eu vou lá, faço um alambique, é fácil fazer, eu faço uma panela, uma serpentina, uma longa e está feito. Não, você tem que calibrar, dimensionar esse alambique, né? Para preservar, justamente para preservar esses aromas, esses sabores, né, das matérias-primas, não é? Tá? O processo de destilação, tá? E é uma coisa importante, ó, conhecer a história da destilação, conhecer a história da sommeliaria, né, é entender que saborear uma bebida, saborear o nosso coquetel preferido, saborear, estar num evento, fazer um evento, né, fazer uma festa, enfim, relaxar, ter um happy hour, né? Ele tem múltiplos conhecimentos ali envolvidos, né? Científicos, históricos, culturais, modos de ser, de ver, de viver a vida, o mundo, né? Seja como um consumidor ali, ou seja como um profissional das várias etapas que existem da produção dessa cadeia, né, de consumo, dessa cadeia de mercado, né? Desde a produção das matérias-primas, né? Até o balcão dos bares, das lojas. Então, tem tudo isso envolvido. Né? E isso é uma coisa importante, porque não é só um consumo, é um consumo. Nós procuramos colocar essa dimensão nas coisas porque nós queremos um consumo educado das bebidas destiladas. Tá? Vocês vão ver eu bater nessa questão aqui, mas se vocês forem lá no meu perfil no Instagram, vocês vão ver justamente isso, que eu trabalho com curso personalizado com educação e consumo. Então vocês vão ver bater nisso até o fim do curso, tá?
Beleza? Então, o processo de destilação, a palavra destilação portuguesa, né? Ela vem destillare, do latim, né? Que significa gotejar. Então, estilare, a princípio, era qualquer coisa lá, né? Não tinha torneira nos latinos lá, né? Mas se tivesse qualquer coisa que gotejasse, então é estilare, estava estilando uma folha, alguma coisa, né? Então, vem daí, né? O exemplo mais simples que você vai ver em relação ao processo de destilação é você aquecer água. Tá? Quando você aquece água, você separa moléculas, né? E o vapor sobe, vai se condensar na parte de cima, ali na tampa da chaleira, ali, né? Ou vai sair pelo bico ali, né? E vai se condensar novamente. Se você colocar alguma coisa ali, onde ele, na tampa, no bico da chaleira, onde aquele vapor se condensa, você vai transferir a água de lá para cá, só que destilada. Então, você vai ter uma água pura, H2O. Tá? Você vai ter uma água pura. Você vai separar todos os outros sais que tiver nessa água, que só vai passar para cá a água destilada, beleza? Então, esse é o processo mais simples, né? E o que é a destilação? Para entender o que ela é, nós temos que entender que, assim, cada componente da matéria tem um ponto de ebulição. Cada componente da matéria tem um ponto de ebulição. Os produtos químicos, por exemplo, os álcoois, o etanol, o glicerol, o metanol, o álcool isopropílico, o ácido acético, o propanol, a água, eles têm diferentes pontos de ebulição. Então, eu posso separar um único componente através do processo de destilação, destilando, sabendo qual que é essa temperatura desse componente específico da matéria. Na bebida, nós queremos o etanol. Tá? Nós não queremos os outros álcools. Nós queremos o etanol, que é um álcool que evapora aí a partir dos 70 graus, 69 graus, aí, 0,8. Essas coisas são exatas, tá? É 69,5, ele vai? Não, ele não vai. Tá? Ele só vai começar a partir daquele momento, então eu vou ter um alambique com uma temperatura controlada. Com isso eu consigo separar o que eu quiser. Então, entre 68, 60, tá? Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que é 68,9, se não me engano. Tá? Mas isso também não interessa. E 68,9, exatamente, 68,9. E 72 graus sai o etanol. E ele traz no arrasto algumas outras moléculas, inclusive água, né? Já tem um vapor de água ali, pá. Então, por isso é que eu consigo, a partir de um caldo de cana fermentado, tirar uma bebida limpa que tem 50% de álcool, mais 3, 4%, 2, 3% de componentes, de outros componentes que foram arrastados, que são os componentes de sabor e de aromas, tudo isso tem uma ação nesse processo, por isso é muito importante o mestre alambiqueiro saber o que está fazendo, senão ele bota componente. Se eu apressar demais aqui, eu vou ter ácido acético, por exemplo, na minha bebida. Não é? Então, por isso que eu consigo tirar o álcool, porque eu sei qual é a temperatura
que o etanol evapora, se separa dos outros componentes sólidos. Tá? Então, é assim que funciona a destilação. Tá? A destilação, então, em bateladas, né? Ela é utilizada na produção de bebidas alcoólicas de alta qualidade agregada. Não há muitas bebidas produzidas em escala de colunas que tenham qualidade, tá? Com exceção de uma ou duas marcas de cachaça, mas são colunas de cobre criadas especificamente para isso daí, né? Tá? Ali no Paraná tem ali uma cachaça ali que faz cachaça de qualidade a partir de uma coluna, mas uma coluna de cobre que foi uma criação de um engenheiro, que ele é engenheiro, e criou um sistema, né, que dispensa o alambique tradicional, mas que tem tanta qualidade igual. Então, mas esse é um caso. Então, as bebidas empateladas, ou seja, o que é patelar? Eu destilo, eu vou lá, pego uma quantidade de matéria-prima, processo essa matéria-prima, fermento essa matéria-prima, coloco essa matéria-prima num alambique, destilo essa matéria-prima e tem uma determinada quantidade de cachaça. Isso tem como calcular de forma exata, tá? Não é o foco desse curso, mas eu tenho como saber exatamente quantos litros eu tiro e quantas gotas vai cair por segundo. É por isso que os alambiques são dimensionados, tem como saber isso, tá? Isso vai dar qualidade. Se não fizer isso, vai dar bobagem. Tá? Então, isso que vai acontecer. Tá? Então, a destilação em pateladas. Aí eu vou lá e faço outra patelada. E daí eu faço outra patelada. Não é um processo contínuo, como numa coluna, que entra aqui e sai lá. Aqui não. Cada vez eu tenho que fazer. Mas isso dá uma qualidade muito superior. Né? Todas as bebidas, por exemplo, que são de alta qualidade, como o conhaque, o armagnac, que são as bebidas mais caras do planeta, né? Essas bebidas custam literalmente o olho da cara e mais um pé junto, né? Porque o conhaque, o armagnac, né? Os brands, né? Os bourbons, né? Que é americanos lá, os whiskies americanos, a cachaça, a grappa, os gins, né? Então, são tudo bateladas, tequilas, né? E outras, né? Aí nós temos várias bebidas, tá? Nós temos a canha no Paraguai, onde há um caô, eles compram cachaça nossa, branca, e daí envelhecem lá e vendem como canha do Paraguai, né? Nós temos a charanda, que é feita de cana-de-açúcar, também no México, né? O mezcal, sotol, bacanorra, cometeco, raicila. Então, são todas bebidas feitas em pateladas, tá? Aí tem várias, depois vocês vão lá e ver aqui tudo isso aqui, né? Então, a partir da popularização dos alambiques, que chegam, nós já vamos ver como, né? Cada cultura criou a sua bebida destilada com base nas matérias-primas que possuíam, né? Nos conhecimentos ali que eles possuíam, né? Essa destilação, como eu falei, também é utilizada em grande escala, na produção de grande escala industrial, né? Para produção aí de outros componentes. Pisco no Peru, exatamente, no Peru e no Chile, né? Muito boa essa bebida, por sinal, viu? Toda bebida destilada é boa, toda bebida destilada bem feita é boa, né? E bem utilizada, bem consumida na hora certa, consumida da forma correta, né? Então, a destilação em colunas, né? Ela é usada para várias coisas, né? E aí, desde a perfumaria, por exemplo, né, até outras coisas. Então, aqui está um esquema bem comum aqui. Uma panela, uma fonte de calor, né, aqui embaixo, ó, fogo. Uma panela, um vinho, vai aqui o vinho é qualquer coisa fermentada. Se eu pego agave, processo o agave, moo agave, faço um líquido que eu fermento, esse fermento é vinho. Assim como a uva, é a mesma coisa, é o mesmo processo. Sempre a destilação será a partir de um vinho. Tá ok? Aí
vai ter uma alonga aqui em cima, por onde o vapor, aqui eu vou controlar a temperatura, ele vai separar o etanol, né? Vai passar por aqui com água, né? Com uma quantidade de água, geralmente mais ou menos a metade de água, tá? E mais alguns um pouquinho de componente, vai entrar numa estrutura que tem água mesmo aqui, ó, né? E aqui tem uma serpentina, tá? É um cano em serpentina, que isso vai facilitar, então, a condensação desse álcool, desse etanol destilado lá, e vai entrar aqui num recipiente, novamente na forma de líquido, né? Separado do restante do que ficou na panela, que não seja o etanol. Beleza? Então, esse é um esquema bem simplificado, né? Esse é um esquema geral de como funciona. Aqui tem um alambique de mezcal, no México. Tá? O mezcal é feito de agave, então lá elas, ó, parecem uns abacaxi, só que elas são grandes. É um tipo de tequila, né? Só que a tequila é de um determinado estado, o mezcal é de outro. Tá? Aqui, uma curiosidade, um alambique para destilação de soju na Coreia do Sul. São alambiques de cerâmica, né? Então, o soju é uma bebida destilada de baixo teor alcoólico, geralmente entre 8 e 15, tá? Tem uns mais potentes, assim, de mais qualidade, mas geralmente é isso. E é muito consumido naquelas regiões ali da Coreia do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Norte também, viu? E o Japão, né? E na China também, né? E a China também tem o Baijiu. Aqui é detalhes de um alambique de destilação de cachaça no Rio Grande do Sul. Um alambique, aqui fica a panela, ó, o alambique, e ali uma coluninha, ó, para ver uma separação melhor dos componentes. Né? Tem uma coluninha com 4 pratos, ó, lá longa, ó, que vai para lá. E aqui do lado vai ter aquele esquema da serpentina. Aqui do lado, aqui, ó, aqui do lado, ó, tá? Vai estar isso aqui, ó. Vai estar essa parte aqui, ó, né? Que vai depois coletar, então, essa destilação, ok? Aqui, uma destilação de branch, embaixo, né? Olha como é diferente os alambiques. São alambiques para cachaça de última geração. Este é um alambique de última geração, ok? Para cachaça é o que tem mais contemporâneo, moderno aí, que está se usando para se fazer cachaça de batelada única, tá? É isso aqui. É esse alambique, tá? E olha como ele é diferente dos alambiques para produção de brandy, tá? Que tem uma cabeça maior por onde passa, onde o vapor se circula aqui dentro, né? E onde há um refluxo maior, né? De volta aqui. E mais natural esse refluxo, né? Não tem aquela coluninha ali em cima, ó, que força o refluxo do vapor, tá? Quer dizer, dá mais, né? Ele vai circular, que esse refluxo vai ser mais natural e ele vai passar para cá, né? Para lá, no caso, ó. Ó. Aqui está o alambique, ó. Ele vai passar aqui, vai entrar ali, vai circular, vai fazer o refluxo, que vai voltar para cá, e aqui ele vai fazer o processo de resfriamento. E lá outro alambique, ó, que resfria para cá, ó, lá no fundo tem outro alambique do mesmo jeito, ó, que resfria para cá. Tá? E aqui tem outro, ó, que resfria para cá, ó. Ok? Então, veja como para cada bebida também hoje, a evolução da ciência, da técnica, né, desenvolveu um alambique mais próprio. E aí fica a pergunta, quem será que foi o primeiro a beber destilados? Será que foi o senhor Aristóteles? Que lá no século IV antes de Cristo, esse matemático, esse pioneiro da ciência, não é? Sugeriu a possibilidade do processo de destilação e anotou literalmente que através da destilação podemos tornar a água do mar potável e o vinho, assim como outros líquidos, podem ser submetidos a este mesmo processo. Corretíssimo, né?
ele intuiu ou fez, ou sei lá, de que através de um processo de destilação, algo que só foi se comprovar, por exemplo, que tornar a água do mar potável, só se foi se comprovar possível no nosso tempo, depois da Revolução Industrial. É que se teve a possibilidade de se construir colunas suficientes para se fazer isso, mas o Aristóteles já sabia. Né? Tem umas pessoas que são admiráveis, né? E que também era possível fazer bebida alcoólica através do vinho, né? Que eles já conheciam, né? Os gregos lá no século IV a.C. já conheciam o vinho. A destilação, então, é esse processo antigo, que é os primeiros registros são de 2000 anos antes de Cristo. Vejam que o Aristóteles falou isso no século IV, ou seja, entre 3 e 4 mil anos antes de Cristo, né? Então, antes ele já tinha intuído isso, 1000 anos depois, mais ou menos, né? Então, surgem as primeiras destilações na China, no Egito e na Mesopotâmia. Essas civilizações, elas foram contemporâneas. Elas foram paralelas. Tá? Então, aqui se começou a tem registros, tem achados arqueológicos que registram a existência da destilação. E, evidentemente, que não tinha bar na época, nem restaurante, e muito menos sommelier, né? Tinha propósitos medicinais. A grande preocupação era como não morrer na antiguidade, né? Nós só passamos a ter uma expectativa de vida grande a partir da penicilina, a partir da disponibilidade da agricultura, primeiramente, né? E depois da penicilina, dos antibióticos, das vacinas, dos processos de imunização. Né? E, então, a grande preocupação também de algo era tirar a essência daquilo para usos medicinais, para a criação de bálsamos, né? Para a criação de essências, de perfumes também, que eram muito valorizados, né? E esses alambiques eram improvisados, possivelmente algo tipo uma chaleira, meio parecido com isso aqui, ó. Tá? Possivelmente despejando água com a mão mesmo ali. Era um troço improvisado, não tinha escala, né? Ok? Então, consta, tem algumas tabuletinhas com uniformes escritas, que na Mesopotâmia, já no ano 1800 a.C., esse rei aí, então, Zinhelin, ele empregava esse método já para produzir muito bálsamo, né? Essências e incensos de cedro, que possivelmente, cipreste, gengibre e mirra, que possivelmente eram utilizadas como moeda, né? Moeda de troca. Essas coisas eram moedas de troca na época, né? Não eram coisas só para uso pessoal, né? A rainha Cleópatra, existe lendas, mas não existe assim nada registrado, mas não existe nada registrado dela, mas existem registros que a Cleópatra era uma incentivadora da destilação e que ela mesma conhecia esse processo, né? Eu fiz uma piadinha aqui, será que ela e o Júlio César tomavam umas olhando a lua e as estrelas na margem do Rio Nilo? Né? No século I, então, aí já evolui, né? Esse físico grego, Pedânios Dioscorides, ele faz uma menção a esse processo de destilação, né? Ele era um alquimista, então ele estava tentando destilar mercúrio, né? E aí ele viu que havia um processo ali de destilação. E uma coisa interessante, os historiadores afirmam, os registros afirmam, que o alambique com as características atuais, a primeira pessoa a dimensionar e calibrar um alambique, é isso que significa. Tá? A primeira pessoa que dimensionou, que
calibrou o alambique, que criou o modelo atual de alambique, foi Maria a Judia, em torno de 250 a.C. Tá? As mulheres sempre tiveram uma grande relação com a destilação. Várias delas, e até hoje, né? Algumas das melhores cachaças brasileiras são feitas por mulheres, né? Essa afirmação é uma afirmação histórica de Zósimo de Panópolis, um alquimista egípcio que preservou as anotações da Maria e que tinha uma irmã, esse Zósimo, que se chamava Teusebeia, que aperfeiçoou vários modelos de alambiques e condensadores. Foi possivelmente a primeira pessoa a utilizar um condensador funcional. Tá? Então, aqui é o início do processo da destilação como nós conhecemos hoje, atualmente, onde eles começaram a usar outras coisas que não fossem cerâmica ou vidro, que começaram tiveram a solução de um problema que era já ter uma constância da produção de um determinado componente. Claro, óbvio que eles não tinham todos os conhecimentos que nós temos hoje das possibilidades disso. Aqui está o primeiro registro conhecido de um alambique, do sistema de destilação. Diminuir um pouquinho aqui. Tá? Aqui. Feito pelo Zósimo de Panópolis, né? Primeiro desenho esquemático de um alambique, possivelmente feito por Zósimo de Panópolis no Egito, em torno de 300 depois de Cristo, ou seja, quase 500 anos, mas isso aqui é baseado, ele fez esse desenho baseado nas anotações da Maria a Judia que tinha chegado até ele. E que ele afirma que ele tinha esses manuscritos. Tá? Então, aqui está o primeiro desenho esquemático conhecido do sistema de destilação. Beleza? Né? Aí, os árabes conquistaram, né? Como você sabe, a Europa quase toda a Ásia, quase tudo aquilo ali, com exceção da China, né? Até lá nas ilhas, ali onde está a Indonésia, existia um império árabe, né? E os árabes foram, então, que levaram essas técnicas dos alquimistas gregos e egípcios e desenvolveram essas técnicas, né? E eles chamavam isso, né? Os gregos chamavam o equipamento de ampix, né? Para designar o aparelho ali que fazia a destilação. Os árabes, então, eles mudam essa palavra e passam a chamar de alambique. O alambique. Al é um pronome, né? Tá? Que quer dizer o. Tá? Inclusive, ele pode ser masculino ou feminino, ele não é pronome, isso aqui é uma outra coisa aqui que eu esqueci agora a definição linguística, tá? Mas ele que significa o ou a. Então, alambique, o aparelho de destilar, o aparelho que fazia a destilação. Né? Mais tarde, na Europa, então, é quando os árabes invadem a Península Ibérica, né? Eles invadem depois ali a Europa, tomam conta, né, da Croácia, da Península Ibérica, aqui de Portugal mesmo, da Espanha, né? E também da região da Europa Central, da região ali dos eslavos, né, da Hungria, aquilo ali era tudo árabe, né? Então eles trazem o alambique. Então o alambique chega na Europa, né? Ele surge possivelmente na Grécia, é levado para o Egito, para a Mesopotâmia, né? Aí a partir daí os árabes dominam essa tecnologia e ele é novamente trazido para a Europa, né, através da Península Ibérica e dos países ali eslavos, né? A Sérvia, Montenegro, Croácia, Eslovênia. Ali é que se começou os processos. A Itália
né? A Itália, eles vêm para a Itália, então ali já não ali exatamente os mouros, mas, né, os colonos italianos da região de Friuli, que já em 1400 de pedrada destilam grappa, né? Uma das bebidas mais antigas que existe. Aqui está outro desenho esquemático, então, ó, todo descrito, né? E alguns registros sobre a destilação indicam que o primeiro dos alquimistas árabes que utilizou, estudou e descreveu os processos e técnicas de forma cabal, né? Todos os processos, foi esse Jabir Ayyan, no ano 800 depois de Cristo, aí é o próximo, então, desta data, né? A partir, então, da popularização dos alambiques, todas as partes do mundo desenvolveram bebidas alcoólicas, né? Inclusive a América, tá? Já vamos entrar nisso, né? Evidentemente que a América, após a conquista, né? E essas bebidas, por exemplo, os chineses se baseavam no arroz, os romanos possivelmente produzissem alguma coisa, mas não foi encontrado nada assim escrito que referenciasse mesmo, né? Antes do ano 100, a partir do ano 100, então já há ali, né, ano 100 depois de Cristo, né, os registros da produção de bebidas. Então, a produção de bebidas, né, remonta assim, à Grã-Bretanha, ali, aquelas partes, né, da conquista anterior à romana, ali, Portugal, Espanha, França, os países do oeste europeu, ali, né, foram esses lugares que produziram isso após terem esse contato com os árabes, né, e a grappa ali, então, que é possivelmente uma das primeiras bebidas produzidas fora desse mundo árabe, né, é a grappa. Então, ela é produzida pelos camponeses da região montanhosa de Friuli. Aqui tem outro, ó, o Ibn Yassid é o primeiro a utilizar o alambique com vista à obtenção do etanol, especificamente, tá? Do álcool como nós conhecemos. O outro descreveu o processo da destilação, porque o objetivo dele era alquímico. O Ibn Yassid, tá? Ele já tem como objetivo a destilação do álcool. E veja que isso é presumidamente depois do século X. Esse registro é por volta do século X, né? Novamente, foi utilizado para fins medicinais e era chamado de a água milagrosa, o elixir da vida, a eau de vie, né? E assim é chamado ainda em alguns lugares, né? Tem alguns lugares ali, como a Sérvia, por exemplo, produz ainda bebidas de frutas, de damasco, de peras, que eles chamam de eau de vie, né? Ou água da vida. E as primeiras bebidas, obviamente, eram feitas de frutas, de uvas, de mel, possivelmente essas mesmas. Aqui, um alambique para destilação de grappa na Serra Gaúcha, com várias colunas, ó, um alambique especial desenhado por um especialista em grappa para a produção de grappa. Né? Aí vem no século XIII, no século XI, há a invenção, então, dos tubos de arrefecimento, de destilação, né? Que é a alonga do alambique. Antes eles faziam tudo junto ali, era, né? A partir daí, então, a serpentina, né? Eles criaram uma alonga e uma serpentina para botar na ponta da alonga, que facilitava. Então, isso é aquilo que vocês viram lá atrás, né? E revolucionou a destilação aí, porque deu muito mais qualidade. Inclusive, a partir daqui é que surge a qualidade sensorial. A partir deste momento, né, em que a serpentina passa a ser utilizado, é que é possível, então, você selecionar aspectos sensoriais, né? Selecionar características e qualidades sensoriais de uma bebida, e você passou a poder dizer se essa bebida era bem ou mal destilada, né?
Aí os turcos voltam ali, né, e fazem uma esculhambação na Europa, né, e trazem os segredos da destilação, do alambique, da produção de álcool, tudo isso, tudo se espalha pela Europa, né, e passa a ser um processo não só mais de busca da pedra filosofal, ou um processo espiritual, como na alquimia, mas sim um processo de produção de bebidas para o consumo, né, de aldeias, de grupamentos regionais, de grupamentos nacionais, né, de etnias, né, sempre utilizando as matérias-primas de cada região. Na Itália, a uva, que se desenvolvia bem. Na Geórgia, a uva, que se desenvolvia bem. Né? Na parte eslava, ali, as peras, os pêssegos, os damascos. Então, tem todas essas bebidas, né? Em 1526, então, vem ali o Paracelso, inventa o banho-maria, né, que é um sistema já não de aquecimento direto dos alambiques, mas onde há um processo onde há uma camada anterior, a panela fica dentro de outra panela com água e se aquece a panela com água, isso também permite uma excelente qualidade, né? O Christian Anderson, então, ele inventa e consolida a serpentina em 1771. Esse foi o primeiro cara, então, que pode-se dizer que a serpentina, então, como eu falei ali, ela garante uma qualidade sensorial melhor, né? E os alambiques foram evoluindo de acordo com o país, de acordo com os equipamentos de destilação, de acordo com a capacidade de pureza do cobre, de acordo com enfim, as culturas de matéria-prima, de características, de solo, de climas, né, de riqueza de cada agrupamento humano, né? A maioria dos alambiques hoje eles têm uma forma arredondada, parece uma cebola, que eles podem ou não ter uma pequena coluninha em cima para qualificar melhor essa destilação, para fazer uma retificação melhor, isso se chama o nome, né? Para retificar essa destilação e separar determinados componentes, para ter uma melhor separação do etanol, por exemplo, vai dar uma carga de etanol, ele vai conseguir separar melhor se tiver essa coluninha em cima, tá? Ou pode não ter, e ele pode, ou ele é de fogo direto, pode ser aquecido com uma caldeira através de vapor, ou ele pode ser como o sistema que o Paracelso inventou e que é o sistema daquele alambique de grapa ali que eu mostrei para vocês atrás ali. Ele tem uma panela maior que tem água com uma panela, outra panela onde vai o líquido, então, que é destilado, né, para extrair, então, a bebida, né? Tá ok? Aqui tem uma planta de alambiques da Macallan, na Escócia, para a produção de whiskies, né? Então, vejam que são plantas grandes e tecnológicas, né? O sistema é sempre o mesmo, mas a otimização do sistema é possível. Tá? Então, isso aqui são para a produção de whisky, né? Eles passam de um para o outro, o whisky é bidestilado, então ele se destila aqui, passa para lá, é bidestilado, e depois ele vai para o envelhecimento. E aqui uma área de envelhecimento que é da Yamazaki, no Japão. Tá? Não diz ali, mas tem ali do lado, ali nos barris, ó, uma área de envelhecimento da Yamazaki, no Japão. E aí, em 1826, é que o Robert Stein ele inventa essas colunas de destilação e revoluciona, né, o que se chamou depois, posteriormente, do destilador Coffey, que é as colunas de grande potencial de destilação, né, que é um destilador diferente do destilador alambique.
Enquanto no alambique eu faço por batelada, cada vez que eu for fazer, eu tenho que esvaziar, eu tenho que tirar o que sobrou, eu tirei o etanol e os congêneres e um pouco de água. Eu tenho que tirar isso aqui daqui, o que sobrou, limpar o alambique e botar de novo. Tá? E destilar de novo, passar para lá, quer dizer, repetir todo o processo. Na coluna de destilação, ele é direto, ele entra, ó, ele tem uma entrada e uma saída, e ele é direto, ele não tem esse processo de batelada, tá ok? Isto aqui tem múltiplas destilações. O meu objetivo aqui não é o sensorial, é ter a maior quantidade de álcool possível. Tirar daquela matéria-prima todo o etanol, porque o alambique não consegue fazer isso. O alambique tem como eu separo partes das bebidas e pego só o coração da bebida, eu tenho uma separação ali, ok? Aqui na coluna, eu não tenho essa separação. E eu consigo atingir uma pureza de álcool, por exemplo, de 96 GL. Ou seja, ela não é exatamente para a produção de bebidas. Pode ser para a produção de base de bebidas. Bebidas de escala industrial. Né? Bebidas que não têm como preocupação a qualidade sensorial. Que não tem como preocupação a qualidade de valor. Agregar valor, consumo de qualidade, mas tem como preocupação a escala de produção. Então, eu posso produzir aqui, destilar um etanol aqui com 72 graus, diluir isso, rebaixar e vender no mercado, tu entendeu? Sem problemas. Isso pode ser de qualquer produto. De milho, de painço, de sorgo, de qualquer coisa, assim como no alambique. Vocês entenderam? Então, aqui é rendimento. Aqui é qualidade. São coisas diferentes, são produtos para mercados diferentes, são produtos com histórias diferentes, são produtos com tecnologias diferentes, são produtos com qualidades sensoriais diferentes e são produtos que são direcionados para ambientes diferentes, inclusive, ok? Nós trabalhamos principalmente com os produtos de alambique, ok? Então, foi esse senhor aqui, Robert Stein, depois com o Aeneas Coffey, que inventaram, então, esse sistema aqui, né? E colocaram, então, essas bebidas, a possibilidade, inclusive, de se utilizar para N coisas, né? A aplicação da tecnologia da coluna de destilação. Ok? Inclusive na indústria energética. Então, a produção de bebidas destiladas em colunas permite uma escala de massa, né? Tá? 51. 500 milhões de litros por ano. Em garrafa, manda e vai. Entra de um lado um caminhão de cana, do outro sai cachaça. Não é bem assim, mas simplificando é. Vocês entenderam? Então, não há preocupação com quem vai beber, com como vai ser consumido, de que jeito vai, como vai, se vai pegar solo ou não, que tipo de cana que entrou lá, se estava bloqueado ou não, de onde é que veio, não há preocupação nenhuma. Na coluna é impossível você fazer isso. Tá? No alambique eu consigo tirar as características até do solo, por exemplo. Né? Então, as bebidas de alto padrão não são feitas em coluna, são feitas em alambiques, né? Em destilações fracionadas. Aqui, então, tem, em 1500, o alquimista alemão, né, ele publicou esse livro, o livro da arte da destilação. É um primeiro livro dedicado exclusivamente ao assunto da destilação. Antes, os caras faziam as anotações, mas anotavam tudo junto. Aqui não, esse livro separa tudo.
né? Aqueles árabes lá, aqueles alquimistas árabes, não estava tudo junto, tinha que ler todo aquele bagaço de papel deles para, né? Inclusive, não estavam separadas as coisas. Era uma forma de preservar o conhecimento, né? Aqui nós já estamos em outra época, uma época muito mais próxima, de onde o conhecimento das grandes navegações, onde o conhecimento tinha que ser comunicado ao mundo. Então, esse alquimista alemão, um químico, né, na verdade, pode-se dizer que nessa época já existia alguns passinhos para a química, né? Escreve, então, esse primeiro livro só sobre a destilação. E aqui, pessoal, nós temos algumas bebidas destiladas pelo mundo. No mercado mundial de bebidas, hoje existe um mercado, a bebida é um mercado. Tudo é um mercado, né? Nós vivemos num sistema de capital, de capitalismo, onde as pessoas, onde tem que haver lucro, então há um mercado, então tudo é um mercado. A bebida não podia ser diferente, a bebida de alambique não podia ser diferente, a nossa atividade de sommelier não podia ser diferente, é por isso que nós estamos aqui, porque a nossa matéria-prima para agregar valor é bebida destilada. Cachaça, mais especificamente, neste caso. Tá ok? Então, algumas elas se destacam aí por ter uma escala de indústria, né? Na sua produção, na sua logística e também no consumo, né? Como a vodka, os próprios uísque, as cachaças também de escala industrial, né? Todo país tem bebida destilada, todo país onde existe bebida, né? Onde não há proibições. Todo país tem destilação, mas em alguns países é proibido. Então, todo país onde há destilação legal tem bebidas destiladas em batelada, né, em alambiques, e tem também bebidas destiladas em colunas, tá ok? Então, todos eles têm isso, né? E algumas dessas marcas, por exemplo, a tequila George, o que é o nome daquela tequila? Cuervo, José Cuervo, é uma bebida de coluna, tá? O Jack Daniels é uma bebida de coluna, então, muitas aí, a 51 é uma cachaça de coluna, a Velho Barreiro é uma cachaça de coluna, a Ipioca é uma cachaça de coluna, né? Então, tem muitas bebidas que são feitas aí na escala industrial de coluna. Alguns uísques são feitos em coluna, destilado, não, os uísques não, né? Alguns uísques. O Jameson, por exemplo, tá? Que é bom, né? Tá? Não estou dizendo que ele é ruim, porque tem algumas bebidas que são razoáveis, mas comemos, o Jameson não está numa escala de um produto com valor agregado, um uísquezinho ali, né? Justamente porque é feito numa coluna em escala industrial, tá? Então, ele é feito de centeio, tá? E ele não é whisky, o whisky é só da Escócia, ele é um whisky, tá ok? Então, ele é feito na coluna, né? E muitas outras bebidas, tá ok? Então, aqui, ó, tem algumas bebidas bebidas que são feitas em colunas em alambiques também, né? Os mais famosos aqui também, os brands, né? São destilados de vinho, produzidos em todos os países. Eu posso produzir vinho no alambique, melhor, eu posso produzir brand na coluna. O bourbon, posso produzir na coluna ou no alambique. Bourbon, por exemplo, o Jack Daniels. O Jack Daniels é um bourbon, tá? Todo whisky americano é um bourbon, porque ele tem 51% de milho. Isso é legislação. Então, ele não é um whisky que tem que ser de cevada e tem que ser escocês. Então, os bourbon, o cognac, esse é produzido só em alambique, é o mais caro de todos, é um destilado de uvas brancas, produzida na região de Cognac, na França. Então, o cognac é só ali, tá? Portanto, cognac Dreyer não existe, né? É um produto chinelo, né? Da indústria de bebida. É álcool de cereais com aromatizado de gengibre. Tá? A cachaça, né? Destilado de cana-de-açúcar, no Brasil, cachaça é um produto exclusivo do Brasil, certo?
né? Então, a cachaça também pode ser feita na coluna ou no alambique, o gin também, o rum também, a tequila, a vodka e o whisky. Então, essas são as bebidas mais conhecidas, né? E aqui nós temos uma série de bebidas menos conhecidas, geralmente destiladas em alambiques, tá? E que são bebidas de terroir. Inclusive, algumas dessas bebidas são bebidas que têm denominação de origem, tá? E que só são produzidas naquelas regiões. A bacanora, né? No estado de Sonora, no México, então ali só ali se produz bacanora de agave. A charanda, que é um destilado de cana-de-açúcar, parecido com a cachaça, mas é produzido no estado de Michoacán, no México. O clairã, que é destilado em 5 regiões do Haiti, são 5 tipos de clairã diferentes, né? Com características de produção diferentes, que são destilados em 5 regiões do Haiti. O cucuy, um destilado de agave da Venezuela, parecido com a tequila. A grappa, né? Uma das mais antigas aí, que é um destilado feito de, geralmente, alambiques, né? Que é italiano. O grog, que é um destilado da cana-de-açúcar, que é o ancestral da cachaça. É o ancestral da cachaça, destilado da cana-de-açúcar das Ilhas Açores e Cabo Verde. Foi de lá que veio a tecnologia. Nós já vamos ver isso aí no próximo item. O guaro, que é um destilado de cana-de-açúcar da Costa Rica, é um destilado de baixa concentração alcoólica, tá? Que eles diluem ali e deixam em baixa concentração. O Mekong, né? De melaço de cana e arroz. O mezcal, destilado de agave de alguns estados mexicanos. O mexe, destilado de anis e ervas aromáticas do Peru. A ráquia, destilado de ameixas, damascos e outras frutas na região dos Balcãs, pêssego. E até de uva, tá? Porque ráquia é tudo que for feito naquela região dos Balcãs de qualquer fruta. É ráquia. Daí vai dizer em cima de qual a fruta. O Slivovitz, que é muito parecido também com a ráquia, né? Que é um destilado, só que é feito só de ameixa, daí, e só na República Tcheca. Né? E alguns outros países ali do leste europeu, acho que a Eslováquia, a República Tcheca, ali quem faz fronteira a Luxemburgo, ali, tá? Ali se produz Slivovitz. O Sotol, que é um destilado dessa planta americana, né? No estado ali dos estados do norte, do México, ali, e pega o Texas também, né? Então tem Sotol ali. Né? E a tiqueira, que é um destilado de mandioca aqui do Brasil, 100% do Brasil, produto também 100% nosso. Né? O Brasil tem 3 bebidas destiladas que são 3 bebidas que são características do Brasil, daqui. Tá? 2 destiladas e uma é fermentada. As destiladas são a cachaça e a tiquira. Fermentada é o cauí. Tá? Então, essas 3 são as 3 bebidas alcoólicas típicas, originárias do nosso querido, estimado, grande, maravilhoso Brasil, que nos deu essas 3 bebidas que hoje são muito importantes também, né? Principalmente para a população, para a cultura brasileira. As 3 são importantes para a cultura brasileira. Evidentemente que a cachaça já transcendeu fronteiras,